Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no canal do YouTube, Hora do Macabeu. Sejam todos bem-vindos. Esse é o canal católico que mais fala a respeito do Apocalipse e também das falsas aparições marianas. Ainda falando sobre a polêmica do dia de ontem, sobre o documento que o Dicastério para a Doutrina da Fé publicou a respeito do título de Nossa Senhora Corredentora e também Medianeira de Todas as Graças. Eu fiz um vídeo ontem falando sobre o assunto, dando a minha opinião. Não entrei muito na questão da medianeira, tá? Pretendo fazer um vídeo apenas sobre o título, né? Maria Medianeira de Todas as Graças. Falei muito sobre Maria Corredentora. Eu dei a minha opinião, gostei do documento, gostei que a igreja se pronunciou a respeito deste assunto. Aliás, a igreja foi provocada, o dicastério foi provocado. Como eu falei, é jurídico, tá, gente? Então, o dicastério foi provocado, teve que emitir uma nota. E eu em particular, né, gostei muito. A nota bate com o que eu penso. Como eu falei, eu sempre achei essa questão de Maria Corredentora muito exagerada, tá? Um título muito exagerado. Tem alguns tipos de devoção que eu acho sim exagerado. Não quer dizer que seja idolatria, não quer dizer que os protestantes estão certos, nada a respeito do protestantismo ou de outras vertentes do cristianismo, tá? A questão é que tem coisas que são exageradas, que Maria Santíssima não precisa. E eu realmente nunca usei. Eu falei isso no vídeo de ontem, né? E tô falando hoje, particularmente eu nunca usei esse título para Maria, nunca fiz um vídeo sobre isso, até porque eu não saberia nem explicar. Eu deixei bem claro ontem, assim como 99,9% dos católicos não saberiam explicar o que significa Maria Corredentora. E o documento foi muito explicativo, tá, gente? O documento foi muito lúcido. A igreja não negou a cooperação de Maria, tanto que a igreja o documento, né, incentiva o uso do termo cooperação. A igreja não nega isso, o documento não nega a participação de Maria na questão da salvação como cooperadora. A igreja ela reafirma várias vezes no documento. A questão é o título Corredentora. E realmente este título pode obscurecer a própria devoção mariana. E nós católicos, gente, a gente não precisa nada além dos 4 dogmas de fé que nós temos a respeito de Maria Santíssima, bem-aventurada por todas as gerações. Mas, né, se criou uma polêmica danada. É claro que a ala sede vacantista, ela iria e vai usar e já está usando isso contra a própria igreja. É só isso que os sede-vacantistas fazem. Qualquer documento emitido pela igreja, qualquer posição, qualquer explicação, qualquer coisa que venha do Vaticano, eles usam contra a própria igreja, porque são protestantes, que infelizmente não saíram do armário. Que um dia eles irão sair, tá? E eu rezo para que isso aconteça o mais rápido possível. E já romperam com a igreja. Então qualquer coisa que vier do Vaticano, eles serão contra, e irão usar isso contra a própria igreja, tá? Eu vou colocar para vocês aqui, eu acho que foi a melhor explicação que eu vi do documento até agora. Sinceramente, foi a melhor explicação que eu vi desse documento. E eu vi muitos vídeos, assisti muitos vídeos. Porém, esse aqui foi o melhor. O padre Gabriel Vilaverde. E é um padre que eu critico muito aqui pelas posições que ele tem a respeito das aparições marianas, principalmente a respeito da falsa aparição de Anguera. E eu tenho certeza que a opinião que ele
tem a respeito de Maria Corredentora, e a explicação que ele vai dar no vídeo não vai agradar o vidente de Anguera, tá? Não quer dizer que ele fez este vídeo atacando o vidente de Anguera, porém, a opinião aqui é bem contrária à opinião do vidente. Todo mundo sabe qual é a opinião do vidente, já deixou claro várias vezes antes do documento que para ele Maria Corredentora é dogma de fé, né? Assim como a aparição para ele é dogma de fé e ele está debaixo do magistério da aparição e não debaixo do magistério da igreja. E o padre Gabriel Vilaverde, eu gostei muito mesmo dessa explicação que ele deu. Não vou mudar a minha opinião a respeito do padre Gabriel Vilaverde sobre a aparição de Anguera. Não vou mudar a minha opinião, porque realmente eu não concordo com a posição dele. Porém, essa foi a melhor explicação que eu vi até o momento, gente. Padre Gabriel Vilaverde se colocando totalmente debaixo do santo magistério da igreja e explicando por que esse título, tá, de Maria Corredentora não é que seja errado, mas não deve ser usado. Essa é a realidade, tá? Não deve ser usado porque realmente qualquer católico não saberia explicar corretamente o que significa esse título. O próprio vidente de Anguera. Como eu falei, o vidente de Anguera se enrola para explicar a intercessão dos santos. Ele não sabe o que é intercessão. Ele não consegue explicar a intercessão dos santos, a ponto de dizer que os santos não recebem as nossas orações, não apresentam as nossas orações a Deus, e que as nossas orações todas as orações vão direto a Deus, e é pelos méritos dos santos que eles tiveram aqui na terra que acontece esse tipo de intercessão. E que ele ainda diz que os santos não têm consciência, eles estão lá no céu, mas consciência só Maria Santíssima tem. Maria Santíssima lá no céu tem consciência do que acontece e do que aconteceu aqui na terra. Os santos que foram martirizados não têm consciência, não se lembram. Aliás, um não se lembra do outro. Pensa, para o vidente de Anguera, São Pedro lá no céu não sabe quem é São Paulo. São Mateus não sabe quem é São Tiago. Olha a cabeça desse vidente, gente. Você acredita que esse vidente tem capacidade para explicar o que é Maria Corredentora? Não tem. Não tem a mínima capacidade. E a explicação do padre Gabriel Vilaverde vai muito em cima disso. A confusão que pode causar este título, que eu, em particular, nunca usei, tá, gente? Nunca fiz vídeo defendendo isso e, graças a Deus, a igreja se pronunciou. Podem criticar à vontade, tá? Quando eu não concordo com algo, eu não concordo. Assim como eu não concordo com o apocalipse futurístico, tá? Não é dogma de fé, eu tenho todo o direito de não concordar. Então, vamos para o que interessa. Vamos analisar o vídeo do padre Gabriel Vilaverde. Parabéns para o padre Gabriel Vilaverde pela posição. E eu não estou colocando este vídeo aqui porque ele tem uma posição diferente do vidente, tá? É porque a explicação foi excelente mesmo, tá? Antes de mais nada, se inscreva no canal, aperta no sininho, dá o like no vídeo, gente. Deixa um comentário aqui se você concorda com a opinião do padre Gabriel. Deixa aí o comentário no vídeo. Se você quiser contribuir financeiramente com o canal, crismacabelos@gmail.com, a chave Pix ou através do clube de membros, tá? Lá tem 3 opções, de R$ 1,99, R$ 4,99, R$ 7,99 e você pode ajudar o canal mensalmente. E aqui fazendo a propaganda de alguns canais católicos, como o do Robson 2.0, o canal do MS Fé Católica também, né? Peço para que vocês se inscrevam nesses canais, lá no canal do Perim Universo Católico, do Sic et Non, canal do nosso grande amigo Mateus Tiburcio, grande amigo. Se inscreva também lá no canal do nosso amigo João Vitor, né? Não o diácono, tá, gente? Mas do diácono também. Mas tem o nosso amigo João Vitor Gonçalves também. O Resgate da Alma. Vai lá e se inscreva no canal do Resgate da Alma. E vai se inscreva no canal do João Vitor também Mariano, o diácono João Vitor Mariano. Se inscreva no canal também do Eudes, grande amigo Eudes, meu grande amigo irmão, né? E se inscreva no canal também do Thiago Bruno, Católicos de Verdade, gente. Vai lá e se inscreva lá no canal do Thiago Bruno, grande canal, todo dia dando notícias, né, católicas,
também. Então, se inscreva nesses canais. Outros canais não divulgam o nosso, mas a gente divulga o canal deles. Não tem problema nenhum, tá bom, gente? Então, vamos para o que interessa e vamos ver a opinião do... Não é opinião, gente, aí é que tá. Né? Eu tô falando errado aqui, não é opinião. É explicação, porque é o que o magistério, o santo magistério ensina. E o que vem do dicastério para a doutrina da fé, gente, é o santo magistério. O Papa assinou, tá assinado e acabou. Roma falou, a causa acabou. Então vamos ver aqui a explicação. Mais uma vez, excelente explicação do Padre Gabriel Vilaverde, como eu falei, tá? Não, aqui eu não mudei minha opinião sobre o Padre Gabriel Vilaverde. Ainda acho que ele tem que resolver esse problema aí com as aparições marianas, tá? Com essas falsas aparições marianas. Mas nesse caso, tá? Ele realmente foi a melhor explicação que eu vi até o momento. Então vamos para o que interessa. Padre Gabriel Vilaverde, eu tive que... A voz do Padre Gabriel Vilaverde, tá? Vai sair diferente porque eu tive que aumentar a velocidade. Tem meia hora o vídeo e eu não quero que esse vídeo passe, né, de 40 minutos. Não quero que chegue a 1 hora. Então eu aumentei a velocidade, mas o Padre Gabriel Vilaverde, ele fala tão bem, né? E ele fala pausado, dá para entender perfeitamente a explicação dele aqui, tá? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Caríssimos irmãos, estou gravando esse vídeo para explicar, né, este documento que a igreja publicou no dia de ontem, 4 de novembro, dia de São Carlos Borromeu, falando sobre 2 títulos que geralmente os fiéis atribuem a Nossa Senhora. O título de corredentora e o título de medianeira. E aí tá uma confusão na internet, um diz uma coisa, outro diz outra. Alguns vídeos chegaram para mim, padre, olha isso aqui, olha isso aqui. Eu dizia, meu Deus, quanta bobagem, quanta doidice, quanta maluquice, né? Mas que tem razão, tá, gente? Tem um monte de vídeos mesmo, várias opiniões, pessoas que são ligadas, né, ao tradicionalismo aí. Claro que tá metendo a boca no Vaticano. Agora, do lado de cá, as pessoas que não são modernistas nem tradicionalistas também, né, divergiu bastante as opiniões. Eu não concordo, por exemplo, com a opinião, né, do meu grande amigo Eudes, né? Eu vi o vídeo dele, foi muito bom o vídeo do Eudes, colocou a posição dele, mas eu não concordei muito bem com o que ele falou, tá? Porém, respeito a opinião dele e assim vai, sabe? Tô mais assim do lado da opinião do diácono João Vitor, né? E outra coisa, tá, gente? Eu tô debaixo do santo magistério da igreja. Pra mim, Roma falou, a causa acabou. Eu sou assim. O problema do católico é querer levar as coisas na emoção e nunca pelo lado da razão. Existem 2 livros que todo católico deveria conhecer, assim, de A a Z, do alto. Isso aqui é uma pancada no católico. E eu venho dizendo isso há muito tempo, tá? Presta atenção no que o Padre Gabriel Vilaverde vai dizer aqui. Olha a afirmação do Padre Gabriel Vilaverde. Alfa ao ômega. Um é a Bíblia Sagrada. E vamos confessar, a grande maioria não conhece. Por preguiça, porque a igreja orienta. E o outro grande livro é esse aqui, o Catecismo da Igreja Católica, que muita gente até tem, mas não lê. Parabéns, parabéns, parabéns mesmo, tá? Como eu falei, sou crítico do Padre Gabriel, mas aqui tá de parabéns. O católico não lê a Bíblia. É a realidade, tá, gente? O católico não tem conhecimento do nosso livro sagrado. E muito menos do catecismo da igreja. Fica dando opiniões em cima da opinião de outras pessoas. Quando você vê um angueriano criticando o meu canal, esse cabra nunca leu a Bíblia Sagrada. Ele traz a opinião do vidente de Anguera, que também nunca leu a Bíblia Sagrada. Você acha que o vidente de Anguera alguma vez leu a Bíblia de Gênesis e Apocalipse? Não, não leu. Tem conhecimento do catecismo? Ele só conhece um parágrafo do catecismo, que é o 675. Não conhece outro. Então, parabéns mesmo aqui. E por isso que o católico ele toma uma surra mesmo do protestante. Porque, infelizmente, o protestante acaba conhecendo
a Bíblia Sagrada melhor do que o católico. E a Bíblia Sagrada é um instrumento católico, gente. É gente que tem que ter esse conhecimento. E toda essa confusão em cima de Maria corredentora é por falta de conhecimento. Por falta do católico conhecer a Bíblia Sagrada, o Catecismo e outros livros, né? Que, como eu falo, o catolicismo é um arsenal teológico, gente. Dá uma olhada na Biblioteca do Vaticano. É um arsenal teológico. E o católico acaba não desfrutando de tudo isso, né? Fica aí procurando aparicionistas. E não conhece. Se perguntar qualquer coisa a respeito do catecismo, até fala que o catecismo, mas não tem conhecimento nenhum do que está aqui escrito nesse livro, né? Então, assim, como sacerdote, eu acho que é o meu dever explicar aos fiéis católicos, porque eu digo assim, existem dois grupos de protestantes, né? Os protestantes que estão fora da igreja, e esses protestam por natureza, e os protestantes de dentro da igreja. Mais uma... Gente, eu não sei o que deu no Padre Gabriel Vilaverde. Sério, velho. Tirando a última parte do vídeo, que ele vai falar do Papa Leão XIV e vai falar uma coisa ali do Papa Francisco que eu não gostei. Cara, eu concordo em gênero, número e grau com o que ele tá falando aqui. Meu Deus, eu não sei o que aconteceu. Deve ser uma luz no Padre Gabriel Vilaverde. Sério. Fazem muito mal e pouco bem. Aliás, nenhum bem. Vamos entender. Vejam bem. A igreja, ela já proclamou 4 dogmas a respeito da Virgem Maria. A maternidade divina, ou seja, Maria, mãe de Deus. A virgindade perpétua, ou seja, ela permaneceu virgem após o parto. A Imaculada Conceição, e esse é o que vai entrar muito nessa questão da redenção de Jesus. E a Assunção ao céu, em corpo e alma, que foi o último, proclamado pelo Papa Pio XII em 1950. De lá para cá, alguns grupos dentro da igreja, não é a igreja toda, não é uma voz... Ele tá falando exatamente o que eu falei hoje no vídeo. Que o documento foi publicado exatamente porque alguns grupos católicos, eu não entendi muito bem se foram grupos de leigos ou do próprio clero, dentro do clero, eu não entendi muito bem, tá? Mas alguns grupos católicos provocaram dicastério para que a igreja, né, dogmatizasse o título de Maria Corredentora. Por isso que o dicastério emitiu o documento. Isso que é complicado, gente. Sabe? Eu vejo alguns canais católicos aí, grandes, tratando o assunto como se caiu uma luz na cabeça do cardeal Dom Victor Fernandes. Falou, vou publicar um documento aqui sobre Maria Corredentora. Não foi assim que aconteceu, tá? Única, mas alguns grupos pediram ao Papa que proclamasse mais outros 2 dogmas. Um, que Maria é corredentora. E o outro, que Maria Santíssima é medianeira de todas as graças. Vejam bem, o Papa João Paulo II, mesmo tendo utilizado essa palavra corredentora, claro, dentro de um contexto, dentro de uma explicação correta, ele não se atreveu a proclamar esses 2 dogmas. Por quê? Porque ele não encontrava muito fundamento, não se via muito fundamento nessa palavra, nesse termo. O Papa Bento XVI também foi solicitado a ele que proclamasse estes dogmas, mas o Papa Bento XVI ele também não quis. É o que eu falei no vídeo de ontem, está no próprio documento. Todos esses papas, eles até usaram o termo, né, em suas homilias, enfim, né, em suas pregações, porém, eles nunca trataram o termo como algo que iria ser ou poderia ser um dogma, tá? Por quê? Por causa da confusão que isso poderia causar entre os próprios católicos, né? Então, perfeita colocação aqui do Padre Gabriel, e isso aqui tá no documento, gente. O documento é muito explicativo, tá? Entrar nesse assunto, até porque ele preferia o título de cooperadora e não... Aí entra aquela questão. A igreja prefere o título cooperadora do que corredentora. E eu também. Eu também. Como eu falei, acho esse negócio de corredentora muito exagerado. Algo exagerado que realmente Maria Santíssima, bem-aventurada por todas as gerações, não precisa disso. E o que nós precisamos é da intercessão da Mãe de Deus, tá, gente? Corredentora. O Papa Francisco foi um dos que disse não. Corredentora, não. E agora o Papa Leão XIV autoriza que o cardeal Fernandes publicasse esse documento esclarecendo ao povo de Deus
o porquê de não proclamar estes 2 dogmas. Então, tem muita gente aí na internet, inclusive amigos meus, eu fico com pena, né? Porque eles... Ó, gente, sinceramente, eu não vou fazer esse joguinho, né? É lógico que essa opinião do padre Gabriel Vilaverde é uma opinião totalmente contrária à opinião do vidente de Anguera, mas quando ele falou isso aí, eu tenho certeza que ele não estava se referindo ao vidente de Anguera, tá? Deixar bem claro aqui, porque senão... Aí chega o pessoal da parte do padre Gabriel Vilaverde enchendo o saco aqui, tá? Então, eu tô fazendo esse vídeo, tá? É claro que eu estou citando o vidente de Anguera porque é uma opinião totalmente contrária à opinião do vidente de Anguera, que é amigo dele, amigo pessoal dele. Então, para mim é importante isso daqui. Para mim é importante, como eu falei. Quando o Robson, que é meu irmãozão, cara, o Robson é amigo, né, do coração. Ele publica um vídeo, eu vejo que tem alguma coisa errada, eu vou lá e falo, ó, Robson, isso aí não tá muito certo, né, dá uma pesquisada melhor. E é assim que um amigo tem que agir. E eu, às vezes, critiquei o padre Gabriel Vilaverde por se colocar numa posição de defesa, né? Defendendo o vidente de Anguera a todo custo. Tá? E aqui ele está colocando uma opinião contrária à opinião do vidente de Anguera. Não quer dizer que aqui, os amigos que ele falou, né, ele esteja se referindo exatamente ao Pedro Regis. Não quer dizer isso daí. Não estou colocando essa citação. Mas estou colocando, sim, que essa opinião contraria totalmente a opinião do vidente de Anguera. Acabam falando de coisas que não entendem. Não entendem mesmo. Se for peneirar ali, sai pouca coisa, né? Sai pouca farinha. Tem mais caroço do que farinha. No que diz respeito ao conhecimento da doutrina católica. Eu não estou falando aqui de amor a Nossa Senhora. Amor a Nossa Senhora, paixão por ela, devoção a ela. Imagina, uma pessoa que tem devoção a Nossa Senhora, quando ouve uma notícia dessa, porque Nossa Senhora não é corredentora nem medianeira. Ave Maria, isso aí ofende, né? Como se ofendesse a nossa mãe biológica. A pessoa fica, porque Nossa Senhora tem que defender Nossa Senhora. E quem foi que disse que não proclamar estes dogmas é diminuir Nossa Senhora, meu compadre, minha comadre, né? Cara, é o que eu falei ontem no vídeo. Quem disse que não proclamar o dogma ou não usar esse termo vai diminuir Nossa Senhora? Quem disse isso, gente? Nossa Senhora é Nossa Senhora. Nós só precisamos dos 4 dogmas de fé. Os 4 dogmas de fé marianos, tá? Maria, Mãe de Deus, Virgindade Perpétua, Imaculada Conceição e Assunção de Nossa Senhora. Nós só precisamos desses dogmas. E nós já sabemos quem é Maria. Usando o linguajar nosso daqui da Bahia, do nosso Nordeste. Quem foi que disse, meu compadre e minha comadre, que esse documento publicado pelo Vaticano no dia 4 de novembro diminui alguma coisa na Virgem Maria? Pelo contrário, eu vou mostrar para vocês no Catecismo da Igreja, que muita gente diz que conhece, mas que não conhece nada, porque se conhecesse não estava falando besteira na internet. Vamos lá. Se vocês pegarem um catecismo, no parágrafo 963, aqui ó, 963, está escrito aqui, Maria, Mãe de Cristo, Mãe da Igreja. Estes parágrafos vão falar da relação que Nossa Senhora tem com seu Filho Jesus. Mas eu não vou ler todo, inclusive eu já fiz uma catequese sobre estes parágrafos, não me lembro agora qual foi o número da aula. Mas o que eu queria ler com vocês é o parágrafo 969 em diante. 969 em diante. Vamos ver o que a igreja diz. O católico ele não pode se apegar ao que pessoas dizem. Ah, porque fulano disse isso e ele tem autoridade para falar. Não tem. Autoridade na igreja é o catecismo. Parabéns, padre. Parabéns. Espero que a partir deste seu vídeo você trate assim também as mensagens de Anguera. Tá? Eu espero muito mesmo, de coração, tá? E não é jogando você contra o vidente, não. Até pedindo para que você possa auxiliar o vidente. Porque várias mensagens de Anguera estão contrariando o próprio catecismo e a Bíblia Sagrada. Então não tem que encontrar uma alternativa para aquelas mensagens. Tem heresias. Tá? Então, parabéns. Tem que seguir o que está no catecismo. O catecismo disse que Nossa Senhora passou pela morte temporal 966, tá? Passou pela morte temporal e ressuscitou. Então é isso que nós devemos acreditar. A autoridade na igreja é o magistério. Eu, Padre Gabriel, se eu falar alguma coisa contra o que está escrito aqui e contra o que está na Sagrada Escritura, eu não tenho autoridade? A igreja não me deu autoridade para isso?
No dia da minha ordenação, a igreja disse, você promete ensinar a fé católica é o que está escrito aqui. Não é a opinião de A, de B, de C, a devoção de A, de B ou de C. Não. Vamos lá. 969. Essa maternidade de Maria na economia da graça perdura ininterruptamente, ou seja, nunca se acaba, a partir do consentimento que ela fielmente prestou na anunciação e que sob a cruz, ou seja, aos pés da cruz, resolutamente manteve até a perpétua consumação de todos os eleitos. Assunta aos céus, não abandonou este munus salvífico, mas por sua múltipla intercessão, continua a nos alcançar os dons da salvação eterna. Por isso, a bem-aventurada Virgem Maria é invocada na igreja, atenção, sob os títulos de advogada, auxiliadora, protetora, medianeira. Atenção, vocês ouviram a palavra corredentora aqui? Não. Olha só, eu em particular, jamais iria lembrar esse trecho do catecismo. Tá? Realmente não passou pela minha cabeça isso daí. Em todas as pesquisas que eu fiz ontem, antes do vídeo também, eu não encontrei essa parte do catecismo. E que foi bem usado aqui pelo Padre Gabriel Vilaverde. O Padre Gabriel Vilaverde não precisou, nesse caso, tá? O Padre Gabriel Vilaverde não precisou mais do que o catecismo da Igreja Católica, gente. Olha que... sério, é maravilhoso isso daí. É maravilhoso. A igreja utiliza, no catecismo da igreja, os títulos de Nossa Senhora, advogada nossa, advogada dos cristãos, auxiliadora, protetora, medianeira. Nós vamos entrar daqui a pouquinho na explicação do medianeira. Mas a gente não vê aqui corredentora. Vamos continuar? 970. A missão materna de Maria em favor dos homens, de modo algum, frisa, isso aí, de modo algum, obscurece nem diminui a mediação única de Cristo. Ao contrário, mostra a sua eficácia. De fato, toda a salutar ação da bem-aventurada Virgem deriva dos superabundantes méritos de Cristo, apoia-se em sua mediação, dela depende inteiramente e dela aufere toda a sua força. Ou seja, tudo que há em Maria depende de Jesus Cristo. Depende dele. Ela é o que é por causa dele e não o contrário. Jesus não é Jesus por causa de Maria. Maria é Maria por causa de Jesus. Continua. Isso aqui é uma coisa interessante, porque o termo corredentora e as explicações que eu já vi, prestem atenção, dá a entender que Jesus Cristo dependeu de Virgem Maria. Tá? É claro que Maria deu o seu sim. E aquele sim, né, nos trouxe o quê? A salvação. Agora, o termo e a explicação que algumas pessoas dão em cima disso é que Jesus Cristo dependeu de um modo exclusivo de Maria para salvar o mundo. Tá? Agora eu pergunto, e se Maria tivesse falado não? Então a humanidade não iria ser salva? Olha a pergunta que eu estou colocando aqui e que nenhum católico vai conseguir responder. Se Maria tivesse falado não, e aí, como iria ficar a situação? A humanidade não iria ser salva? Jesus Cristo não viria para o mundo? Não iria ter a redenção? Com efeito, nenhuma criatura jamais pode ser equiparada ao Verbo encarnado e redentor. Catecismo da Igreja Católica, que muitos por aí dizem defender, mas que não entendem nada, que não lê. Nenhuma criatura, nem Nossa Senhora, pode ser equiparada, ou seja, colocada no mesmo patamar que o Verbo encarnado e redentor, ou seja, Jesus. Padre, corredentora, vamos explicar de uma forma muito simples. Santos já utilizaram esse título. Eu também acho que no passado devo ter utilizado. Padre, errado? Depende. Se eu explico o sentido dessa palavra, pode até gerar uma certa compreensão. Mas se a igreja proclama como dogma, fica uma coisa assim, sem sentido. Por exemplo, existem algumas paróquias pelo Brasil afora que possuem um padroeiro. Cara, esse exemplo que ele vai dar aqui é interessante.
Aqui, olha, realmente o padre aqui estava totalmente iluminado pelo Espírito Santo, tá? Porque ele vai dar um exemplo aqui que eu não tinha pensado nisso também, assim como no catecismo também, eu nem lembrava desse trecho aí do catecismo, tá? E claro, é difícil lembrar de tudo. Esse exemplo aqui é um exemplo interessante, prestem atenção nisso daqui, ó. Mas ali naquela mesma paróquia, existe um santo de muita devoção. Às vezes até mais devoção do que o próprio padroeiro ou a padroeira. E aí a igreja coloca aquele santo como co-padroeiro, ou seja, um padroeiro ao lado do principal. Aqui na nossa diocese nós temos uma paróquia com essa realidade, que é a paróquia de Nossa Senhora do Rosário, em Santo Amaro. Santo Amaro é o padroeiro da cidade, mas não tem paróquia. Nossa Senhora do Rosário é a padroeira da paróquia, daquela região. Então a igreja, por ver a devoção do povo a Santo Amaro, colocou padroeiros, Nossa Senhora do Rosário e Santo Amaro, como se ele fosse um co-padroeiro, ou seja, um ao lado do outro, intercedendo pelo povo daquela paróquia. Quando eu utilizo a palavra corredentora, o que é que pode gerar na cabeça dos menos esclarecidos? E eu não estou falando aqui dos protestantes. Não, isso aqui tem nada a ver. Ah, a igreja fez isso para agradar os protestantes. Minha gente, menos, desce um pouquinho do teu pedestal e reconhece a autoridade da igreja, viu? Cara, que brilhante, maravilhoso. Mais uma vez, maravilhoso. Cara, reconheça a autoridade da igreja. A igreja falou, a causa acabou. Roma falou, a causa acabou. Reconheça a autoridade da igreja. Se a igreja diz que não é adequado usar o termo corredentora, não é adequado e pronto, acabou, velho. Você não tem que discutir com isso. Agora, olha que interessante, tá? Dando o exemplo de um padroeiro. E um santo de devoção. Então tem o santo padroeiro da paróquia e tem aquele santo de devoção do povo e coloca como padroeiro. Olha que interessante. Está colocando lado a lado um santo com o outro, entendeu? E é isso que essa confusão pode, né, também acarretar no termo corredentora. Para alguns católicos, sim, leigos, e que não tem esclarecimento, pode ser, sim, que ele acabe colocando, esse católico leigo acabe colocando Nossa Senhora ao lado de Jesus Cristo. E nós temos um vidente. O vidente de Anguera faz isso, cara. O vidente de Anguera faz isso. No céu do vidente de Anguera, só tem Jesus e Nossa Senhora. O resto tá tudo inconsciente. Não sabe nada, não lembra nada, não conhece ninguém. Entenda, né, a confusão que esse termo pode causar. Desce um pouquinho do pedestal. Não foi nada para agradar protestante. É porque, se eu digo corredentora, pode causar uma confusão na mente dos fiéis, como se a redenção oferecida por Jesus precisasse digamos assim, da redenção também da Virgem Maria. O que seria uma heresia. O que seria um absurdo teológico, porque a Sagrada Escritura, o catecismo da igreja e o magistério, ou seja, a tradição e o magistério, sempre apontou Jesus Cristo como único e necessário redentor. Único e necessário redentor. E aí vem o catecismo e diz, não se pode nenhuma criatura ser equiparada, ou seja, colocar lado a lado em matéria de redenção. A redenção é de Cristo, gente. Por exemplo, eu já falei em muitas pregações, inclusive, na última que eu fiz sobre esse assunto, foi lá no Rio de Janeiro, numa cidade chamada Paciência. E eu explicava pro povo assim, olha gente, Nossa Senhora está tão unida ao mistério de Jesus, que se existisse DNA naquela época, e alguém pegasse um algodão, na hora que Jesus estava lá na cruz, derramando o seu sangue, se alguém pegasse um algodão e colhesse um pouquinho do sangue de Jesus e levasse para fazer DNA, ali daria o sangue de Nossa Senhora. Porque Jesus, como filho, como verbo, não tem corpo. Ele assume a natureza humana quando Nossa Senhora dá o sim. Então ali ele se torna carne. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Então o sangue que corre na veia de Jesus é um sangue humano. E o material genético de Jesus é material genético de Maria, biologicamente falando. Mas eu não posso dizer que para Jesus me salvar, ele depende de uma corredentora ao seu lado. Gente, isso não tem base teológica. É por isso que a igreja sempre preferiu usar o título de cooperadora. Cooperadora. O termo cooperadora. Cara, isso eu venho falando, né? Falei no vídeo de ontem. E, em particular,
né? Eu já falei, eu nunca usei esse termo corredentora. Tá? Eu nunca usei porque sempre achei algo exagerado e que não tem explicação. Assim, eu, em particular, não saberia explicar. E confesso que 99% dos católicos também não saberiam explicar. Agora, o termo cooperador é uma outra coisa, tá? É um outro termo, tem outra semântica, palavra, um outro significado. Tá? Padre, mas alguns papas e alguns santos lá no passado utilizaram corredentora. Sim, mas a igreja, ela vai compreendendo que certas palavras não precisam ser utilizadas. É o caso do milenarismo. O milenarismo hoje é condenado pela igreja, mas foi um termo usado até o 3º século. E uma doutrina que a igreja acreditava até o 3º século. Santo Irineu, Pápias, todos eles defendiam o milenarismo. Então, agora vai falar assim, não, então o santo vai deixar de ser santo. Santo Irineu deixou de ser doutor da igreja porque ensinou o milenarismo? Não, na época dele, na época de Santo Irineu, tá? Ainda a igreja não tinha batido o martelo nessa questão, não tinha estudado a questão e era comum. Então esse termo corredentor em determinada época talvez tinha até outro significado, né? O termo, eu não fui, sinceramente, eu não me aprofundei muito nisso, na questão histórica, mas em determinada época poderia ter até um outro significado, que hoje realmente, né, esse termo causa um pouco de confusão. Existem outras que podem explicar de uma forma melhor. E não tem problema nenhum nisso. E nada diminui o papel de Nossa Senhora na história da salvação. Ela cooperou, sim. Cooperou dando seu sim a Deus. Cooperou gerando o Redentor no seu ventre. Cooperou dando a luz. Cooperou cuidando de Jesus. Cooperou até a descida do Espírito Santo em Pentecostes. Nossa Senhora estava lá cooperando na história da salvação. Colaborando. Colaboradora, cooperadora, tudo bem. Mas redentor, a palavra redentor é exclusiva a Cristo, gente. É exclusiva a Nosso Senhor. Então, o grande problema é que... Cara, eu não sei se existe, tá? Eu sou leigo nesse assunto de iconografia e também a questão das imagens. Mas a gente tem a imagem do Cristo Redentor. Tem alguma imagem, a igreja tem alguma imagem de Maria Corredentora? Algum ícone de Maria Corredentora? Eu não sei, tá, gente? Tô perguntando. Se alguém souber, coloca aqui no comentário para mim. Que na igreja tem doido para tudo, com todo respeito falando. Ao invés de parar, tem gente aí bradando que não leu o documento. Pegou assim, ó, uma frase na internet. Papa diz que Maria não é corredentora. Ponto. Aqui agora é um prato cheio para eu fazer minha live. Ou até para ganhar engajamento e ter seguidores e visualizações. Cuidado. Tem muita gente aí usando o nome de Nossa Senhora para ter engajamento e seguidores. Parabéns de novo, tá? Padre Gabriel Vilaverde, parabéns, tá? Teve coragem de falar, né, o que eu venho falando há muito tempo. O que o Robson fala há muito tempo. Carlos Perinho, Carlos Laia, né, fala há muito tempo. Parabéns que agora o senhor teve coragem de falar isso daí. Não é para defender, não. Porque se fosse para defender a Virgem Maria, não colocaria o povo contra a Igreja de Cristo. Porque se existe uma coisa que Maria é mãe da igreja. E uma coisa que ela não quer é divisão na igreja. Então quando você se coloca, né, nessa posição de estar acima da igreja para julgá-la, você já deixou de ser católico, meu irmão, minha irmã. Quem se coloca acima da igreja para julgá-la, vai dizer Dom Henrique Soares, já deixou de ser católico. Viu, Pedro Regis? Viu, Pedro Regis? Nem você, nem a sua aparição, aliás, falsa aparição, tem capacidade de julgar a igreja. Não existe magistério de Anguera, Pedro Regis. Siga o exemplo agora do Padre Gabriel Vilaverde. São as palavras do Padre Gabriel Vilaverde, seu amigo pessoal. Siga o ensinamento dele. Já que você não acredita na gente, porque eu sou um leigo, o Robson um leigo, o Carlos Laia um leigo, o Felipe um leigo, então acredite nas palavras do Padre Gabriel Vilaverde. A igreja é mãe e mestra. Ela é mãe na fé e ensina os cristãos. E eu estou lendo aqui o catecismo. Ou você vai dizer que isso aqui está errado? Então aí agora você precisa repensar
né? A sua compreensão de catolicismo. Repito, cuidado com pessoas que estão utilizando esta polêmica, se utilizando desta polêmica para ganhar seguidores, para ter engajamento, porque engajamento na internet, minha gente, é clientela. Eu estou falando aqui para vocês numa linguagem bem clara. Quanto mais seguidores eu tenho, mais aumenta a minha clientela, que vai adquirir o conteúdo que eu estou vendendo. Gente, eu não sou contra, tá? Já falei, eu não sou contra usar o YouTube para ganhar dinheiro, tá? É uma ferramenta que realmente, né, dá dinheiro, dependendo do engajamento, número de inscritos, visualizações. É que tem que casar, né? Número de inscritos, visualizações e engajamento. Ganhar dinheiro. Não sou contra a pessoa usar também a fé, a religião e ganhar dinheiro. Também não sou contra isso daí, tá? Mas tem que fazer algo sério, algo racional e não ficar colocando medo nas pessoas, como esses canais católicos, né? Da teoria da conspiração, esses aparicionistas, colocam medo nas pessoas para ter views e engajamento. Cuidado. Não seja um católico besta. Não seja um católico tolo. Eu não estou aqui para ganhar seguidores. Eu estou aqui para ensinar a fé da igreja. Quem não gostar, deixe de me seguir, deixe de curtir minhas publicações. Eu não estou preocupado com tanto. Eu já deixei de seguir o Padre Gabriel, tá, gente? Então ele tá falando uma coisa que eu já fiz, né? Eu já não sou mais inscrito no canal dele há muito tempo, por causa da posição do Padre Gabriel em relação ao vidente de Anguera. Não por ele ser amigo do vidente, mas por encontrar manobras teológicas para tentar sustentar as heresias do vidente. Então eu, por exemplo, já não sou mais inscrito. Me passaram esse vídeo aqui, achei muito bom, por sinal. Tá, tô colocando aqui, mas eu não sigo o Padre Gabriel Vilaverde mais, entende? É que as últimas publicações que eu fiz sobre esse tema, né, dessa polêmica aí do Corredentor, eu tirei os comentários. Se eu quisesse engajamento, eu deixava lá, ó, os comentários abertos pro pau quebrar, pro circo pegar fogo. Mas eu não quero isso. Eu sabendo que, né, muita gente biruta iria aparecer nos comentários, né? Os juízes da Igreja Católica, eu disse, olha, tira, porque vão aparecer comentários me elogiando, comentários me atacando, mas eu não quero nem A nem B. Eu não quero... Isso não tem jeito, viu, padre? Isso acontece com você, acontece comigo que sou leigo, acontece com qualquer outra pessoa, acontece com o vidente de Anguera, tá? Infelizmente, o mundo hoje é assim, né? O mundo globalizado é o mundo da informação, tá? Nem elogio, nem defesa, nem ataque. Eu quero propagar a fé. Então eu tiro os comentários e deixo só o conteúdo. Quem quiser me seguir, fica. Quem não quer, paciência, né? Paciência. Eu não sou o dono da verdade. Eu só quero falar a verdade que a igreja me oferece. Que Jesus me oferece. Continua. Entretanto, da mesma forma que o sacerdócio de Cristo é participado de vários modos, seja pelos ministros, seja pelo povo fiel, da mesma forma que a indivisa bondade de Deus é realmente difundida nas criaturas de modo diverso, assim também a única mediação do Redentor não exclui, antes suscita nas criaturas diversificada cooperação que participa de uma única fonte. Olha a palavra cooperação aparecendo aqui no catecismo. Então, eu posso dizer que Maria cooperou no mistério da salvação? Posso, e não estou cometendo heresia nenhuma, porque ela cooperou mesmo. Eu, miserável pecador, a partir do momento que a igreja me ordenou sacerdote, eu estou participando do sacerdócio de Cristo. Quando eu absolvo, eu estou absolvendo na pessoa de Cristo. Quando eu consagro o pão e o vinho, eu estou consagrando na pessoa de Cristo. Ou seja, eu, de certo modo, e todo e qualquer sacerdote, coopera, colabora. Agora eu não redimo ninguém. Quem vai redimir é Cristo. E essa redenção não precisa de ajuda. Não precisa. Eu colaboro no mistério de Cristo. Mas ele é o Redentor único e exclusivo de todas as criaturas, inclusive de Nossa Senhora. Vamos agora entender o mistério da Imaculada Conceição. Quando a igreja afirma que Maria é imaculada, a igreja não está dizendo que ela não precisa de salvação. Até porque no canto do Magnífica, Nossa Senhora diz assim, minha alma engrandece o Senhor e meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Se Nossa Senhora diz meu Salvador, então ela está assumindo que também foi salva por Deus. Isso aqui é interessante porque os protestantes, eles se utilizam desse texto do Evangelho de São Lucas exatamente para dizer que Maria não era imaculada, tá? Porque ela precisou de um Salvador.
E a Igreja Católica nunca negou que Maria precisou também da salvação. É que a salvação de Maria veio antes da salvação da humanidade. Tá? A graça em Maria chegou antes, tá? Ela foi preservada disso, que isso é obra de Deus, né? Ela foi preservada do pecado exatamente por causa do mistério da salvação. Tá? Se é assim que eu posso falar, né? Eu não sei da explicação que o padre Gabriel Vilaverde iria dar, por exemplo, né? Essa explicação toda teológica em cima disso. Mas é uma acusação falsa do protestantismo dizer que o catolicismo ensina que Maria é imaculada por si só, porque ela é uma deusa. Não, foi Deus quem fez essa obra. Foi Deus quem salvou Maria, preservou ela do pecado. Foi Deus quem fez isso, né? E depois, é claro, que Deus acabou salvando toda a humanidade. Mas Maria precisava dessa salvação antes para que Jesus Cristo pudesse se encarnar. Tá? Pessoal, eu acabei interrompendo a gravação, tá? Ai, que burro, dá 0 para ele. Então, assim, vou ter que unir aqui as duas partes aqui para poder publicar esse vídeo, tá bom? Eu acabei clicando aqui em interromper a gravação, enfim, agora vou terminar agora aqui o react aqui com o padre Gabriel Vilaverde. Mas a salvação que Maria recebe de Deus, ela acontece no momento da sua concepção. Aí a igreja vai dizer, em vista dos méritos de Cristo, Maria foi isenta da mancha do pecado original. Ou seja, naquela hora, ela foi salva por Jesus. Naquela hora, o Cristo a salvou. Ela foi redimida. Ela foi resgatada. Ela foi salva. No primeiro instante da sua concepção. Ali aconteceu um grande milagre de salvação. Nossa Senhora também entra no grupo dos salvos, gente. O problema do povo católico é se levar pela emoção. Pelo amor de Deus. Ontem, quando saiu a polêmica do documento, eu conversei com 2 sacerdotes, que na minha opinião são os 2 mariólogos mais inteligentes do Brasil. E acredito que sejam muito mais devotos de Nossa Senhora do que eu. Graças a Deus, padre. Dessa vez você não foi procurar o vidente de Anguera, tá? Graças a Deus. Você procurar realmente pessoas sérias e capazes, né, de te dar uma explicação a respeito do assunto. O amor que eles têm por Nossa Senhora é uma coisa assim absurda, no bom sentido, né? Um é daqui da Bahia, o outro é de Cuiabá. E eu conversei com os 2, troquei ideias com os 2. E todos os 2 disseram a mesma coisa. Padre, o documento não tem nada de errado. E eu já sabia disso. Desde quando o Papa Bento XVI falou que a palavra cooperação, colaboração é melhor que corredentora, esse documento, para mim, Padre Gabriel, não trouxe novidade nenhuma, só trouxe. Falei isso ontem no meu vídeo, gente, que para mim também não é que não trouxe novidade, é algo que eu já tinha comigo. Eu como eu falei, gente, eu nunca fiz um vídeo usando esse termo, nunca fiz um vídeo explicando Maria Corredentora, porque eu sempre achei algo exagerado que não corresponde ao fato. Eu sempre achei isso. Claro que como a igreja nunca tinha se pronunciado dessa forma, eu nunca falei nem a favor nem contra, mas para mim assim era algo que era inexistente, tá? Eu não usava mesmo, né? E o padre tá falando a mesma coisa aqui. Novidade para quem não entende nada. E aqui eu não tô querendo me colocar com o padre mais sábio, mais inteligente não, porque se eu não estudar também eu sou burro. Eu não entendo nada. O padre Gaspar Sadoc, Monsenhor Gaspar Sadoc, já falecido, de saudosa memória, ele dizia assim, o problema do burro não é ser burro, é querer se colocar no lugar do inteligente. Palavra de Monsenhor Sadoc. Eu nunca esqueci. O problema do burro não é ser burro. Ele disse isso numa palestra. É querer se colocar no lugar do inteligente. Então eu não quero me colocar no lugar dos inteligentes. Tanto é que eu fui procurá-los. Os padres do Brasil, que eu conheço e que sei que são mariólogos formados. Com doutorado, com mestrado em mariologia. Que conhecem todos os documentos sobre a Virgem Maria. Eu fui perguntar para eles. Né? Para não ser burro. E disse, tem alguma coisa errada aqui? Não tem. Não tem. A redenção
é única e exclusiva de Jesus. Maria também foi redimida no momento da sua Imaculada Conceição. Aí está o dogma. Aí que interessante, né? Como não procede mesmo esse termo. Se Maria também precisou da redenção, como que ela é corredentora? Entende? Cooperadora é uma outra coisa, né? Agora, como ela vai ser corredentora se ela precisou da redenção? Perfeita colocação aqui, padre. Aí está o dogma. Que Maria estava... mas Maria estava aos pés da cruz oferecendo suas dores. E eu disse algo diferente? Isso eu sei muito bem. Maria sofreu, Maria derramou lágrimas, e todo aquele sofrimento de Nossa Senhora, o Pai aproveitou de alguma forma. Como aproveita o meu, como aproveita o seu, se eu ofereço meu sofrimento a Deus. Uma pessoa que está sofrendo doente na cama e diz, eu quero oferecer este meu sofrimento pelo sacerdote fulano de tal, aquele sofrimento é acolhido. Mas a palavra, gente, o problema aqui é a etimologia. É um problema etimológico. Essa palavra corredenção, não bem explicada, causa confusão, e é verdade. E é verdade. Então não é diminuir Nossa Senhora, não é colocar Nossa Senhora... Não, tirou Nossa Senhora do lugar de honra e transformou Maria numa pessoa comum. Tirem isso da cabeça. Do mesmo jeito, padre, que dizer que Nossa Senhora passou pela morte temporal deste mundo, né, que jaz do maligno, passou pela morte temporal, não diminui em nada. Pelo contrário, né? Dizer que ela passou pela morte temporal, não passou pela corrupção do corpo e teve seu corpo ressuscitado, é enaltecer Nossa Senhora. E aí vem o vidente de Anguera, padre, e diz que não, que isso diminui Nossa Senhora. Espero que o vidente de Anguera assista esse vídeo e comece também, né, a abrir a sua mente a respeito dessa devoção exagerada. É claro que no caso do vidente de Anguera tem um aspecto espiritual, tá? E não é um espírito bom, esse que é o problema, não é um espírito bom. Vai ser difícil, mas aqui, né, o padre está dando uma explicação excelente sobre esse assunto e, mais uma vez, a melhor explicação que eu vi até o momento. Mas para não demorar muito, vamos para o tema medianeira. Vocês viram que aqui na igreja, no catecismo... Olha, gente, eu não vou entrar nessa questão do medianeira, porque eu quero fazer um vídeo só sobre medianeira de todas as graças. Então ele vai entrar nessa parte, então acho que não precisa, tá? Então ele já explicou aqui o porquê não é legal usar o termo corredentora. Deixa eu mudar a cena aqui de novo, tá? Como eu falei, gente, eu acabei cortando o vídeo, vou ter que unir para poder publicar. Não sei porque eu cliquei aqui e parou de gravar. Então, parabéns mais uma vez, Padre Gabriel Vilaverde. Ainda não, gente, não estou mudando minha opinião sobre o padre. Não sigo o padre mais, todo mundo sabe disso, né? Por causa de várias situações que ele tentou encontrar uma manobra teológica ali para defender heresias que veio de Anguera, então eu não concordo com isso, mas esse vídeo em específico foi excelente, tá? Excelente, melhor explicação a respeito do assunto. E mais uma vez, gente, se veio da igreja, o Papa assinou, cara, aceita que dói menos e se coloque no teu lugar de leigo. Se coloque no teu lugar de leigo, ou se não, protestantismo está de portas abertas para você. Paz e bem a todos. Até a próxima. Amém.